Fica aí, acho que você vai acabar. Então, não, desce ele. Então, desce. Desce ele. Sem acidente, por O favor. médico prometeu que não opera mais. Ele disse que era a última operação que ele fazia em mim. Tá bom, você vai. Qual o seu bolso? Você tem a minha filha do merenda? Sim. Tá bom. Vocês preferem que eu apague a luz? Não, deixa assim, deixa assim. Acho que sim. Apaga aí, então, apaga aí. Ah, não é melhor. Bom, obrigado. Primeiramente, bom dia. Queria dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui, receber esse convite para falar de uma coisa que foi o início da minha carreira. Comecei a minha carreira na Indefer e logo entrei na área de túneis. Também foi. As coisas acontecem na vida, a gente pega o trem e vai andando. Né? Prazer de rever várias pessoas aqui que já tinha algum tempo que não encontrava, né? E vamos ver aí, vamos tentar falar, passar alguma coisa do que eu queria aproveitar, você tentando buscar parcerias. Eu fui um dos responsáveis por implantar a disciplina Superestrutura Ferroviária no curso técnico de Estado de Centro-Oeste. Então, se vocês quiserem fazer uma palestra lá para a gente, muito obrigado. Você pode se preparar e a gente já organiza isso. Agradeço. Bom, é isso. Então, como eu falei, isso aqui, entrei nessa área de túneis. Quando eu entrei na GFR, a gente teve que fazer um estágio, então, 12 da minha turma, indo lá, e a gente teve que escolher uma área para estagiar. E no caso da construção civil, tinha terraplenagem, túneis, pontes e planejamento. Eu resolvi túneis. Terraplenagem, corriqueiro, ponte, eu tive um professor que me desanimou com ponte, planejamento mesmo queria, então túneis, foi um negócio que eu não tinha visto na faculdade e era um negócio novo para mim, para muita gente. Escolhi túneis. Tem 3 meses, peguei um lote que só estava tocando túneis, na época as obras ferroviárias estavam meio paralisadas, só estavam tocando esses 2 túneis, que eram túneis complicados, não podia parar. E aprendi em 3 meses mais do que 5 anos de faculdade. Por isso que eu colei num técnico de estradas, e aliás eu acho assim, tem que investir no técnico de estradas também, porque eu estou botando gente na MRS como estagiário e já tem ex-alunos que me emendaram então como técnico lá na MRS, tanto na Ferrovia do Aço como no Rio. E é isso, tem que botar técnico também na história. Falar um pouco do histórico da Ferrovia do Aço, né? Ela começou, os primeiros estudos foram em 1970, e em 73 foi anunciada a construção já com o primeiro choque de petróleo. Essa parte de petróleo foi que gerou a ideia de fazer um projeto com ferrovia eletrificada, porque eu estava preocupado com o pessoal do diesel, não, então vou eletrificar. Então, o projeto pegava Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha um ramal para Volta Redonda, então esse ramal saiu de Itutinga, então Itutinga é mais ou menos no meio do projeto de Belo Horizonte até São Paulo, saiu um ramal para Volta Redonda. Começou a construção de Belo Horizonte a Volta Redonda. O ramal de São Paulo foi relegado ao segundo plano e depois acabou que não construiu porque ficou inviável, questão de desapropriação, não ia dar para construir. Então ficou o trecho do Belo Horizonte a Volta Redonda,
tinha essa conexão com o ramal do Paraupeba, tinha a linha do centro e a Vitória Minas também tinha uma conexão lá, então essa era a ideia da ligação da Ferrovia do Aço para as demais ferrovias. A segunda etapa seria Itutinga-São Paulo, que não aconteceu. Então, as características da primeira etapa, a ferrovia eletrificada, como eu falei, bitola de 1,60 m, raio-mínimo de 900 metros, rampa máxima 1%, né, porque tinham que passar trens de 1 km de extensão carregados a inicialmente 80 km por hora, depois baixa para 60 km por hora. Então tinham que ser características geométricas muito suaves. Daí você vai atravessar Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, com essas características só podia ter muita obra de arte, né? Muitos túneis, muitas pontes. Então, até de Belo Horizonte a Itutinga era linha dupla, o projeto, e depois linha singela de Itutinga a Volta Redonda. Essa é a parte, né? Então, o projeto original eram 101 túneis, de Belo Horizonte até Volta Redonda. Total de 72,6 km de extensão. Então, dos 400 km, tinha 131 pontes, 39 km de extensão. Então, dos 400 km de linha, praticamente você tinha 25% de obra de arte, né, por conta dessas características geométricas. Bom, em 74, o início de operações de Belo Horizonte e Jaceaba, e em 75, entre Jaceaba e Volta Redonda. Eram 15 lotes de construção, 13 empreiteiras na construção de tudo. Em 77, teve uma desaceleração acentuada, foi quando começou o programa do Brasil, né, o Delfim teve que caixa único, tinha que passar lá pelo caixa único, as obras foram meio desaceleradas. Foi quando eu entrei na Engenharia, em 78, já uma obra meio parada, mas depois em 79 teve a retomada entre Jaceaba e Volta Redonda, e nesse trecho, 72 túneis, com 51 km de extensão, 94 pontos de luz. Esse era o trecho que foi tocado pela MGF até 1984, quando as obras foram paradas de novo. Em 86, as obras foram retomadas, já com a participação da iniciativa privada, no caso a MBR e outras mineradoras lá, e para concluir em 89 esse trecho. Posteriormente, foi concluído o trecho entre Itabirito e Jaceaba, que era de interesse da MBR, aí já não tinha mais interesse em levar a ferrovia até Belo Horizonte, ela ficou até Itabirito, e nesse trecho, então, ficaram 81 túneis com 109 pontos. Então, aqui é o perfil longitudinal da Ferrovia do Aço, né? Desde Belo Horizonte até Quatis, né? Que era a última parte. Então, vocês estão vendo aí, passa a Serra dos Pinhais, passa a Serra da Mantiqueira, traçado, uma planimetria bem acidentada. Embaixo você tem o traçado em planta, esquematicamente. Por conta desse trecho todo, existiam várias litologias, várias formações geológicas diferentes sendo atravessadas. Eram 3 grupos de formações geológicas e cada formação geológica, as rochas se decompõem diferentemente e tem características de resistência diferente, comportamento diferente. E como você tinha 101 túneis, o projeto, você não dava para fazer um projeto por túnel. Então foi feito um projeto por os maciços, foram divididos em 7 classes. A classe 1 seria a rocha sã, a rocha mais resistente, a classe 7 o solo mais frágil. Tá? E aí, bom, antes de passar para essa classificação, só explicar o que é um túnel, que são as partes. A gente tem ali
O emboque do túnel, a terraplenagem de emboque, que é o que se faz para você conseguir embocar o túnel. O portal do túnel, que é o talude frontal. Tem a parte do túnel falso. O túnel falso é aquela parte do túnel que fica para fora do maciço. É quando você vê ainda a estrutura de concreto armado para fora do maciço. Aí que você entra para dentro, tem o trecho de emboque. Esse trecho de emboque vai até uma cobertura. A cobertura é essa altura, que vai desde o topo do maciço até a geratriz superior do túnel. Então, isso é chamado de cobertura do túnel. Então, até mais ou menos 20 metros era considerado o emboque. Depois você tira o trecho do túnel propriamente dito, e é isso. Tá? Qual é a importância desse emboque? O emboque, a gente vai ver assim, os túneis da graduação foram construídos pelo INATM, que é o New Austin Tube Method, o novo método de construção de tubos. De novo, não tem nada que ele começou na década de 50. Mas ele, você contava com o próprio maciço para a sua autossustentação. Então, isso foi um conceito diferente, que antigamente os caras projetavam túneis pensando em escoramento do maciço. Então você tinha revestimentos pesadíssimos para escorar o maciço. No INATM o conceito já passou a ser de estabilização da escavação. Então você faz uma perfuração, quando você perfura o maciço dá uma deformada, mas quando ele dá uma deformada existe uma redistribuição de tensões no maciço e ele chega num ponto que ele se equilibra. Dependendo do maciço, ele pode se equilibrar sem revestimento nenhum, quando é rocha, mas se for solo você vai precisar entrar com o revestimento para ele, se você deixar, ele vai desmoronando. Então, na parte do emboque, essa cobertura mais baixa, era o trecho que você não podia contar com o maciço. Aí nesse trecho você tinha um revestimento com uma armadura mais pesada, porque você não contava com o maciço na sua autossustentação. Entrou no túnel propriamente dito, aí você já contava e aí os revestimentos começam a ficar mais leves. Então, esse aqui é o fenômeno da estabilização. Então, aquela curva 1, você tem, por exemplo, você fala, antes da perfuração, você tem uma pressão PI atuando em todo o contorno de onde vai ser perfurado. Na medida que você faz a perfuração, vai havendo um deslocamento e vai reduzindo o valor da pressão ali no contorno. Então, a gente está vendo ali que na curva 1, o maciço começa com PI e vai até zero ainda numa deformação aceitável. Você vai deformar, não chega a invadir o gabarito do túnel, como a gente diz, não é aceitável. Quando você vai para a curva 2, você vê que ele vai estabilizar, mas vai ter muito deslocamento, então pode invadir o gabarito do túnel. E esse terceiro aqui é quando rompe. Você vai deformar e vai chegar uma hora para romper. Então, o momento que você tem o que você vai instalar um revestimento, esse revestimento leva um tempo, no caso do concreto projetado, ele leva um tempo para endurecer. Então, você tem que aplicar o revestimento num tempo tal que, antes de chegar nesse ponto, porque se você aplicar o revestimento com antecedência bastante, você vê que ele pode ser um revestimento um pouco menos rígido. Mas se você demorar muito, você começa a ter que botar revestimentos mais pesados para você conseguir segurar o maciço. Se passar desse ponto, um papal, né? Segurar mais. Isso é na superfície, que acontece na superfície. Se você tem um túnel de baixa cobertura, né, a perfuração que você faz aqui embaixo vai gerar recalque superficial. Né? Isso que a gente vê às vezes, né, aquele problema que teve lá no trecho da Rio Petrópolis. Desceu tudo.
Desceu porque a deformação chegou lá em cima e aí a concessionária deu uma copiada, não fez o reforço no investimento adequado e desmoronou, engoliu uma casa, né, a cratera que abriu. Então, quando você abre um túnel, o que está em cima vai mexer. Né? Teve um trecho do metrô de São Paulo e eles iam passar debaixo de um trecho de casas de baixa renda. Então, você tinha duas alternativas. Ou você reforçava a fundação de todas elas, ou você desapropriava. Então, o metrô propôs desapropriar todas aquelas casas e você sabia onde estava a frente de escavação, lá da superfície, que era a última casa trincada, você sabia onde é que estava a frente de escavação. Porque mexe mesmo. Né? E longitudinalmente, se eu mudar aqui, esse zero aqui é onde está um marco superficial. Você vê que antes mesmo da escavação chegar naquele marco superficial, já começa a mexer. O marco superficial já começa a mexer, porque há influência do maciço. O maciço começa a haver uma restrição de tensão e começa a mexer bem antes. Então, no caso, isso aqui foi até o pessoal da minha tese de mestrado, que eu estudei no túnel da Ferrovia do Aço, que foi instrumentado, e a gente viu que 5 diâmetros antes da escavação chegar embaixo da seção instrumentada, já tinha mexendo. E continua mexendo até 5 diâmetros depois. Então, passou dali, vai continuar mexendo. Então, por isso que quando você faz uma escavação de túneis com esse método, você tem que continuar acompanhando as deformações, porque ela vai continuar, mesmo depois de passar da frente de escavação, continua mexendo até estabilizar. Você só vai tentar estabilizar, não está. Porque se não estiver estabilizando, você vai e reforça o investimento. Então, aqui é a classificação do Guilherme, que era como se classificavam os maciços na Ferrovia do Aço. A gente tem aqui os maciços não plastificáveis, que eram rocha, não plastifica, e tem os maciços plastificáveis, né, em algum lugar. E você entra até os maciços plastificáveis, você entra em consideração com o SPT, com o resultado de sondagem. Então, no final, chegava uma pontuação e você ia classificar uma classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu disse, classe 1, rocha, praticamente sangue, classe 7, solo fraco. E aí tinha os esquemas construtivos para cada classe dessas. Então você tinha com cambotas, que é a cambota de Charvet, que é um perfil metálico que era usado, hoje em dia você usa treliça, né? E tem com chumbador, aqui a parte de rocha, aqui a parte de solo. Tá? E tem, vocês também tem um esquema TC1, TC2, TC1 é esquema de túnel com cambota. O ETA é esquema de túnel com coragem. E o E2 é um emboque. O emboque era diferente. Então, aqui, esquema de túnel em cambota. Então, a gente tem aqui um perfil longitudinal, aqui está a frente de escavação. Então, vocês estão vendo que aqui a gente chama de, você deixava sempre um peito de solo, que era para escorar a frente enquanto você escavava em volta. Deixava um núcleo de solo para você poder escavar em volta, porque você tinha que ter tempo. Você escavava e logo de imediato entrava na primeira camada de concreto vegetal. Então você parcializava a sua escavação em função do maciço que estava sendo escavado. Quanto mais fraco o maciço, menos tempo você teria para entrar com revestimento. Então você tinha que parcializar mais a sua escavação. Então, no caso aqui, em Minas Gerais era a meia seção superior e o rebaixo que era feito posteriormente. Né?
Então, em amarelo você tem, em vermelho a primeira camada de concreto projetado, que era aplicada de imediato, escavou, você já, o cara já entra aplicando a primeira camada, depois você colocava as cambotas metálicas e depois você vinha com a segunda camada de concreto projetado, que é o amarelo, que era para levar o fator de segurança para um. O pessoal fala assim, não existe obra, se eu ouvir isso na minha tese, na minha defesa, o cara fala assim, não, mas não existe obra de engenharia calculando o fator de segurança. Na realidade, teoricamente, sim, porque você trazia um revestimento de primeira fase, trazia, você calculava para ser fator de segurança, porque você estabilizou a escavação, então você está no limite. Depois vinha um concreto definitivo, verde, que era para aumentar o fator de segurança na obra. Aí trazia para 1,5 e o fator de segurança normal. Certo? Aqui, a gente está vendo que tem uma parte de baixo também, que tudo tem que ser um anel. Um anel. Então, embaixo a gente chama de arco invertido. Então, aqui, ó, aqui a seção uma seção transversal, eu falei, primeira camada, amarelo para a bota, a segunda camada, o verde é o concreto, aqui embaixo é o arco invertido. Então você tem que formar um anel para funcionar a redistribuição de tensões adequadamente. Aqui é o aspecto do túnel com cambota, né? Então as cambotas estão aqui. Essas barras aqui são espaçadores, eram colocados para prender uma cambota na outra, era só para espaçar. Você vinha, tinha que preencher com concreto projetado e ficava esse aspecto aí de espinha de baleia, parecia que você estava vendo uma baleia com as espinhas. Aqui já é o esquema de túnel em ancoragem. Então, em vez das cambotas, eu tenho chumbadores ou ancoragens que são distribuídos em forma de leque na seção. Aqui não aparece o arco invertido porque é rocha. Então, quando você tem rocha, não precisa ter o arco invertido, né? Porque a própria rocha já ajuda a fechar a redistribuição de tensões. Você tem a primeira camada de concreto projetado em vermelho, o amarelo é a segunda camada, que é aplicada depois que você coloca o chumbador. Então, primeira camada, chumbador, segunda camada, e aí, se for o caso, você vem com um concreto normal, verde ali. Aqui é a seção transversal, a gente vê o detalhe aqui da placa da ancoragem, que é coberta, ela tem que ficar coberta pelo concreto projetado, tá? Ela é distribuída em leques, não tem arco invertido, por exemplo, não tem arco invertido aqui. E aqui é o aspecto do trecho de túnel escavado em rocha. Então a gente vê aqui pontos que são os chumbadores. E tem o esquema de túnel misto, que é quando tem a transição de solo para rocha ou vice-versa. Você vai ter um trecho de transição que vai acabar ficando a meia seção superior em cambota e a meia seção do pedaço em ancoragem. Então, é a mesmo raciocínio. Aqui é a seção transversal. O detalhe aqui é que, quando você vai botar a cambota e não vai ter o pé direito, ela tem que ficar apoiada no próprio maciço. Então, você faz um deitinho para apoiar o cambota metálico ali. E aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo rocha, aqui em cima as cambotas. Então, quando você pegava o projeto do túnel, vinha isso aqui. Aqui é um perfil longitudinal do túnel, que era, vai dizer, é exatamente isso? Não. Isso aí era inferido, você só conseguia fazer sondagem nos emboques. Porque mais para o meio do túnel você tinha cobertura de 400 metros. Você podia fazer um furo de sondagem em 400 metros. Então, no meio do túnel se faziam sondagens sísmicas, que era um tipo de sondagem onde você
explosivo num ponto do maciço e sensores do outro lado, aí dá a detonação em função da velocidade da onda que chega lá, da intensidade que chega, se inferia como que era o meio do túnel. Então, e na Ferrovia do Aço não tinha aquele... não se fazia sondagem horizontal dentro do túnel. Não dava, na verdade, não eram vários túneis. O que acontecia lá? Você tinha uma ideia inicial dos esquemas construtivos, mas você tinha um acompanhamento na frente de escavação, para e passo. Então, toda a frente de escavação do túnel era acompanhada por geólogos, o engenheiro geotécnico. O cara ia lá, verificava lá, deu um passo de avanço. Como é que está aí? Piorou, melhorou? Pode aumentar, pode melhorar, muda o esquema construtivo, não muda, piorou, tem que voltar, piorou, tem que fazer outro tipo de reforço. Então, era isso, era assim que era executado. Então você não tinha um projeto definitivo. O projeto definitivo só ia acontecer quando depois de pronto. Aí você tinha lá o as-built, que era o como foi executado, que não tinha como você de antemão saber. Então, você ia... Isso aí é que dava o gostinho de você entender o comportamento do maciço. Né? O pessoal ia lá, ia entendendo o comportamento do maciço e aplicando o remédio, né, em função do que se via, né, do que se sentia em termos também de acompanhamento das deformações, que as deformações eram acompanhadas. Então você fazia a escavação e você tinha lá pinos que eram instalados para medir a convergência, que é a distância entre esses pinos diminuía quando estava fechando. Né? Então você tinha que medir essa variação dessa distância dentro do túnel para saber se estava estabilizando ou se não estava estabilizando. Né? Bom, aqui, como eu falei, são os pinos que são instalados e eram feitas essas medidas aí, à medida que a escavação avançava. Então, mesmo depois de ter passado pela seção, mesmo depois de ter escavado, você continuava fazendo a leitura para ver se estava estável. Isso aqui era o medidor de convergência. Você fazia um engate rápido ali, aquele é um pino que fica instalado já dentro no maciço, numa cambota. Tinha um fio de ímbar na outra ponta que ligava no outro fio do outro lado. Por que ímbar? O ímbar é um material que lá também tem pouca variação no processo de variação linear, né? Era baixo. Então o problema é você mede um dia, está quente, aí vai dar uma leitura, aí outro dia está frio, vai dar outra leitura. Não podia ser assim. Né? Se você está querendo acompanhar, você tinha que ser um material que não variasse em função de temperatura. Então o ímbar tinha essa característica. E aqui, ó, já a seção de escavação já estava lá na frente e o cara está fazendo leitura de convergência. Esse amarelo aqui é um tubo de ventilação. Então, tá aqui, precisava o cara botar a escada e fazer a leitura lá, porque eles vão lá em cima para verificar se estava estável ou não. Se não tivesse, você tinha que fazer alguma coisa. Aqui uma ideia das medidas, como é que era, justamente para a classe 6, as leituras eram maiores do que para a classe 2, 3 e 4, então, só para ter uma ideia de ordem de grandeza da leitura. Bem, como era um processo que você não tinha um projeto pronto, né, você ia sentindo como é que o maciço se comportava, então, às vezes, você tinha que utilizar os recursos auxiliares para conseguir a estabilização do túnel. Às vezes, só porque o concreto projetado a comporta não era suficiente. Como eu diria, o maciço podia ser mais fraco ainda, se comportar pior, e aí você tinha que fazer alguma coisa para conseguir evoluir. Então, a gente tinha, basicamente, esses 6
tipos de recursos, né? Drenagem horizontal, drenagem de poço profundo, injeção interna, injeção para a superfície. Essa parte de injeção interna, injeção para a superfície, era a função da cobertura. Então, se tivesse uma cobertura baixa, você conseguia fazer injeção para a superfície. Se fosse uma cobertura maior, não dava. Mas você tinha que fazer por tudo. Uma coisa, a drenagem subhorizontal, quando a cobertura era maior. Se fosse baixa cobertura, você podia fazer poços. Lá embaixo. Tinha infilagem, que é o arco invertido provisório, que é um arco invertido, eu já mostrei o arco invertido, era um arco invertido no meio da seção, na meia seção superior. Então aqui é o dreno subhorizontal, que você está fazendo dentro do túnel. Então teve um túnel da Ferreira do Aço, esse túnel 0102, ele tinha alternância de filido e quartzito. Filido, uma rocha impermeável, quartzito, uma rocha permeável. Então, como era permeável, tinha muita água aqui. E o filido não tinha. Então, a frente de escavação veio vindo, e aí, de gradiente hidráulico, o gradiente hidráulico foi aumentando, porque você tinha a diferença em potencial hidráulico, se mantinha, você estava diminuindo o comprimento de maciço até chegar no quartzito. Chegou uma hora que rompeu a frente de escavação, porque a pressão de água foi tão alta que entrou, e aí veio solo, mas ficou parado 6 meses só fazendo drenagem. A ideia foi estabilizar com drenagem, então foi drenado tudo aquilo para que se conseguir avançar. Drenou tanto que teve lagoa na superfície que secou. A causa da drenagem foi feita dentro do túnel. Aqui é o esquema de poços profundos. Você está vendo que para você usar esse esquema tem que ter uma cobertura baixa. Para ser viável fazer um poço. Aí você bombeia, você rebaixa o lençol freático para você conseguir escavar acima d'água. Ninguém vai trabalhando debaixo d'água ali. Então você precisava rebaixar o lençol dessa forma. Aqui eram poços profundos, esquema de poços com as bombas ficam lá embaixo, bomba submersa. Aqui a injeção interna. Então, quando você sentia que o maciço estava ficando ruim, normalmente a abóbada da parte de cima, você começava a sentir que a matéria estava começando a desmoronar. Então, você tinha que aumentar a resistência dele para poder escavar embaixo dele. Então, você fazia uma injeção de solo cimento, normalmente, que era para aumentar a resistência desse trecho na abóbada para você conseguir avançar na escavação embaixo. Senão você não conseguia, a barriga ali iria desmoronar. Quando a cobertura é baixa, você faz a injeção a partir da superfície. Então você forma aqui, ó, um meio anel aí, uma proteção de um solo mais resistente, para você conseguir escavar ele. Senão você não conseguiria. Do tempo suficiente para você jogar o concreto projetado e botar o revestimento de primeira fase. Aqui o campo de injeção pela superfície, né, vários pontos. Aqui lá o pessoal, na época, era esse o ETI, né? Esses ainda estão de bota. De capacete. Boné. Boné já era suficiente. Aqui era de bomba, né? Você tinha lá o saco de cimento, fazendo um misturador. E a infilagem. A infilagem parece com a injeção, mas não é. Na verdade, a infilagem a gente fazia com tubo metálico. Os tubos quebra 40, com tubo metálico, com manchete, com válvula manchete. O que é válvula manchete? É um anel, você tem um tubo, tem uma perfuração em trechos do tubo, e nesses trechos perfurados você coloca um anel de borracha, que vai ser a válvula.
Então, quando você entra com um bico injetor dentro do tubo e aplica a injeção, o anel dilata. Quando ele dilata, aí a cauda sai fazendo maciço. Aí você tem que controlar o volume injetado. Se você ficar injetando, ele vai injetar o maciço todo, e não interessa, você quer que injete só naquele trechinho ali. Então, normalmente a injeção era feita por volume. Você fazia uma mistura equivalente a um saco de cimento, injetava aquilo. Acabou, passa para outra válvula, aí depois voltava e refazia a injeção de novo, até chegar uma hora que você não conseguia mais injetar. Normalmente, com até 3 fases de injeção, você conseguia essa estabilização. Aqui os tubos, esquerda 40, aqui esse preto aqui é a válvula, você tinha, e ele aplicava em todo o contorno da abóbora e ficava uma espécie de armadura do solo. Você tinha esse tipo de enfilagem injetada, era para solo. Nos trechos em rocha fraturada, também às vezes você precisava fazer, mas aí era com vergalhão resinado, você não usava, você não injetava a rocha, você botava um vergalhão com resina em volta, que era uma costura dos blocos de rocha, era para deixar os blocos de rocha todos presos para não cair, porque ali caiu o primeiro bloco, pode esperar que o resto venha. Então, é isso. O arco invertido provisório, então vocês estão vendo que é um arco invertido feito na meia seção. Quando o solo era fraco, não dava tempo, você fazia uma escalação de meia seção e continuava deformando. Então, para segurar isso, se fazia esse arco invertido provisório que depois seria demolido quando fosse fazer o rebaixo. Né? Então, aqui é o arco invertido provisório e embaixo o arco invertido definitivo. Aqui a escavação, aqui já tem uma ferragem de espera, aqui é a ferragem do arco invertido provisório, que era feito em concreto projetado, e aqui está ele. Né? Aqui está ele, e você vinha depois, à medida que você ia avançando, a escavação que são formas metálicas do concreto moldado, que era colocado aqui. Bom, aqui é um túnel, um aspecto do túnel, o tubo amarelo lá é de ventilação, no momento ali não estava funcionando, estava luxo, mas é porque ele começa a funcionar quando a frente vai avançando, porque você precisa, porque fica muita poeira lá, do próprio concreto projetado, do ambiente, começa a aquecer, então você tem que ventilar e também baixar a poeira lá. Aqui é uma ideia de como é que começa o túnel. Como é que eu começo? Você tem aqui uma terraplenagem embora. Então é feita a terraplenagem normal, mas aqui é onde vai embocar. Então aqui é o maciço. Então vai embocar aqui, isso é concreto projetado, que é colocado para estabilizar esse primeiro talude. Depois você vem, já vê ali que está marcado onde vai ser o túnel. Esse negocinho aqui são degraus que o pessoal usava para subir o talude desse talude. Isso não dava volta, né? Subir esse talude desse degrau. Não era muito seguro, mas era assim que funcionava. Aqui vocês também já tem o arco invertido do emboque começando a construção. Ele está pronto e já começa a botar a ferragem do pé direito. O pé direito é essa parte, é pé direito e a abóbora. Aqui já está tudo marcado, começou a botar o pé direito da armação, que é a parte de emboque que era armada. Aqui você coloca essas cambotas calambradas que era para fazer forma do concreto. Isso aqui é um caminhão plataforma, que eu vou mostrar dentro, é um equipamento que usava para acessar a parte superior. Né? Aqui uma vista do resto da ferrovia, enquanto a comunicação do embocado aqui. Aí está placas pré-moldadas para fechar o revestimento do emboque e o túnel falso. E ali já o túnel embocado, essa parte é o túnel falso, para dentro é um trecho de emboque e depois o túnel propriamente dito.
Esse é um emboque em solo, no lote 8, tá? 415, 415. Então, sabe, aqui tem as banquetas lá, então você tem toda a terraplanagem em emboque. Isso aqui foi o deslizamento que teve, o pessoal foi dar uma ajeitada na terraplanagem. Mas tudo drenado. Essa drenagem foi uma das coisas mais importantes da Ferrovia do Aço. O pessoal não economizou em drenagem. O que aconteceu? Como ficou parada durante vários anos e a equipe de manutenção era muito pequena, só foi limpando a canaleira. Quando a ferrovia foi retomada, praticamente não teve que fazer quase nada para recuperar a terraplenagem que já tinha sido executada. Então, isso aí foi um ganho, né, para mostrar como é que a drenagem, junto com a proteção vegetal, seguraram a onda durante muitos anos. Pouca gente fazia isso. Isso aqui foi um túnel, é o túnel 0301, que é o túnel que eu acompanhei, da minha tese de mestrado. Esse túnel tinha argila mole no emboque. Então, teve que fazer parede diafragma atirantada para sair um lado, e o outro lado ali, um talude bem deitado, que era solo fraco, e depois nasceu muito forte. Aqui é uma vista de cima da época que estavam fazendo o emboque. Teve que fazer uma vala escorada, porque a corda do emboque era embaixo. Então, você tinha que fazer a vala, construir o pé direito de um lado, fazer outra vala, construir o pé direito do outro, depois vinha, fazia o arco invertido, e aí fazia a bola dele seguir. Esse é um dos túneis mais difíceis, foi o que eu acompanhei, porque era um dos que não podia parar. Não podia parar na construção, porque ele era problemático. Aqui o emboque em rochação. Então a gente está vendo aqui, esses riscos brancos aqui, verticais, são as marcas da detonação, né? Quando você fazia pré-corte, que é uma forma de fazer detonação, que você detona primeiro a linha do talude, depois você detona o resto, e fica o talude bem certinho, ficam as marcas das meias canas da perfuração. Isso aqui era um emboque em rocha fraturada, se colocar esse portal aí. Isso aqui é um equipamento que era usado em Minas explodiu, Minas de carvão. Trouxeram para a Ferrovia do Aço, para trabalhar lá dentro. Isso aqui é um tipo de escavadeira baixinha que você entra no túnel sem perigo. Aqui já é a escavação já dentro do túnel. Estamos aqui o núcleo central deixado e o cara está escalando em volta, colocando concreto elevado. Aqui a frente de razão está lá e aqui está fazendo o pé direito das cambotas. A escalação lá na frente tocando e atrás vinha fazendo o rebaixo. Aqui de novo outra foto, aqui para o rebaixo, o pé direito da cambota. Aspecto da lançamento da primeira camada de concreto projetado, então o pessoal fazia de tudo. Subia no núcleo central, subia na pá carregadeira, você tinha que chegar lá porque, teoricamente, você tinha que projetar, o equipamento tinha que estar a 1 metro de distância da superfície a ser projetado. Ninguém conseguia fazer isso, porque na época se usava o concreto projetado via seco. Então, o negócio batia e voltava, que a gente chamava de reflexão. Então, o operário lá está muito perto, ele ia levar uma chuva de agregado do concreto projetado. Né? Então, eles ficavam, mas tinha que ser, então o cara chegava bem perto e aplicava ali na rebaixo. Aqui é uma vista da armadura, olha a armadura no trecho de emboque como é que era pesada. Dentro do túnel, o trecho já lá dentro, o concreto moldado não tinha armação. Ele não era armado.
porque ele só trabalhava com pressão, ele não tinha risco de ter tração nele. Então, você tirava a armação e ele ficava só com tração. Aqui, ó, como é que era o arco invertido. Aqui é o pessoal marcando a frente de escavação para fazer detonação. Então você tinha um pano de fogo, que era os locais onde o cara tinha que perfurar, colocar os explosivos, tinha uma carga definida para os explosivos, dependendo do furo, tinha a distribuição, também tinha o pré-corte, que você tinha o contorno detonado. Primeiro detonava o núcleo central, que saía a detonação, depois detonava o contorno e depois vinha o resto. Tinha uma ordem de detonação que é o plano de fogo. Então, aqui estava marcando, está lá a frente toda marcada, e aí esse equipamento, o hidravum, era o equipamento que perfurava, fazia as perfurações para você colocar os explosivos. Também fazia perfuração para colocar as ancoragens. Perfurando a frente para colocar os explosivos. E outra forma. Aí o cara já colocando os explosivos. Bom, essa é a minha plataforma. Eu já mostrei a foto, para chegar em alturas maiores. Isso aqui foi um equipamento que foi desenvolvido na Ferroviária pelo André Gutierrez para botar o mangote de concreto projetado aqui, para ele lá de dentro chegar bem perto da superfície que tinha que ser protegida. Aí você diminui muito a reflexão. Porque quando chegava mais perto, você conseguia bater e ficar a maior parte que projetado. Isso aqui, dentro do túnel, você moldava, você botava bandejas de madeira e projetava lá dentro do túnel essa bandeja que você depois tirava e chegava lá no laboratório e fazia corpos de prova cúbicos. Então, você cortava isso em vários corpos de prova, colocava lá, curando, os tanques de imersão, e dependendo da idade dele, você preparava para fazer a ruptura no site de compressão do corpo de prova. Você tinha, o concreto projetado tinha que atingir 50 kg por centímetro quadrado em 10 horas. Porque tinha que ter por isso que tinha também que ter acelerador de pega. Por isso que tinha que ter uma resistência alta rapidamente para aquele ponto, quando daquela curva do ponto. Para não chegar ali embaixo e virar, você tinha que aplicar e já rapidamente endurecer e poder funcionar com o revestimento. Isso aqui é um tunelão. O tunelão foi um túnel de 8.645 metros, é o segundo maior túnel da América Latina, ferroviário. Teve que se construir uma ferrovia dentro do túnel para fazer o transporte das pessoas, dos materiais, do entulho para fora. Então aqui está o comboio saindo com entulho, ventilação, mais parrudo, que quando era muito construído. Tinha um virador para virar o vagão, depois o pessoal vinha para a carregadeira e caminhão e tirar isso daí. E aqui um comboio de cimento para entrar para dentro do concreto projetado. Aqui uma linha dupla pronta, aqui na canaleta central, as canaleiras laterais. Aqui uma linha cinzenta pronta. Isso aqui é como era antes. Eu falei que era o conceito de escoramento da escavação. Eu só colocava com botas pesadíssimas, escoladas do maciço, em vez de um buraco. Entre a cambota e o maciço tem um espaço imenso, que era preenchido com madeira, com toras de madeira, que era um material que deteriorava ao longo do tempo. Então, com o tempo a madeira ia deteriorando e o maciço vinha, fazia mais que então o revestimento tem que ser dimensionado para pegar a carga toda do maciço. Ali, ó. Era lá dentro, lá com
latinha de madeira os caras enfiavam ali. Mesmo assim, não conseguiam segurar as coisas. Então, assim, isso que acontecer com esse tipo de método construtivo. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado uma ideia. Eu diria que a partir da ferrovia do Atlântico já tinha sido construído alguns na rodovia dos imigrantes, mas depois da ferrovia do Atlântico, a quantidade de maciço atravessado, né, a quantidade de tipo de maciço atravessado, e pouquíssimos programas, aí a ideia de fazer túnel passou a ser, não tem mais problema. Você consegue fazer, o túnel pode ser mais caro no início, mas a manutenção é muito mais baixa do que se você quiser terraplenagem. Então, hoje em dia a gente vê projetos rodoviários fazendo túnel. A própria Rio Petrópolis ali tinha que fazer a subida da serra, trocaram o projeto, como não ia aprovar fazer uma duplicação ali, trocaram o projeto para fazer um túnel com 6 km de extensão, rampa de 6%, vai sair lá no Quitandinha já. Não for feito. Espero que a próxima concessionária faça. E lá na Rio Santos também vão fazer uma variante e vão fazer duplicação. Na realidade, eu acho que eles vão jogar o traçado, eles vão duplicar, mas vão jogar o traçado para dentro da encosta, aquele trecho lá, cai muita coisa. Então, em vez de ficar submetendo o maciço a terraplenagem, você joga o traçado para dentro do maciço e faz tudo. Vai sair mais caro? Sai, acabou o problema de manutenção. Tá? Certo, senta aí um pouquinho. Vamos começar. Acende a luz do plano, por favor. Obrigado. Você tem um tempinho ainda para a gente começar? Então, se você me permitir, eu quero começar. No início da apresentação sua, você falou que você foi para a Engenharia como estagiário, certo? Não, na realidade, eu não fui como estagiário. Não, já foi como Fui como engenheiro. Na realidade, quando a gente entrou, o Coronel Guedes, né, que era presidente da FE, ele adorava o pessoal do INE. Então, chegou lá para a gente, no final do ano, lá, para uniformando, e falou, quem quiser ir para a Engenharia, pode ir. certo. E aí foram 12 da minha turma. E aí, exatamente, Você já foi como engenheiro. Mas para você ter uma ideia do que era obra, Pois é. ele obrigou todo mundo a ficar 3 meses no plano. Então foi. Aí você falou que você colocou um técnico de estrada, certo? E te passou muitas coisas, né? E depois de 3 meses, você já tinha um domínio. Então, eu vesti a carapuça. Eu, quando entrei na rede ferroviária, no trem urbano, no Instituto da Divisão do Subúrbio, tá? Nós tínhamos 4 residências, nós só tínhamos 2 técnicos de estrada, em 1975. Tá? Eu fui privilegiado, eu consegui um técnico que trabalhava só na minha residência. Eu fui engenheiro residente do Ramal de Mangaratiba, Deodoro Santa Cruz, de Mangaratiba. E o outro técnico atendia as 3 residências. Eu quero te dizer o seguinte, eu aprendi muito. Aí, quando acabou a obra da Ferrovia do Aço, foi criada a CPTU, que incorporou grande parte dos técnicos, né? E alguns deles foram para a rede ferroviária. E eu recebi um técnico de estrada da Engenharia, rapaz, mas o cara era muito bom. Tá? Sabia muito mais de geometria de superestrutura ferroviária do que eu. Então, só queria deixar isso registrado. Eu aprendi muito com um técnico inicial em 75 e com um técnico da Engenharia. Apesar da gente ter na residência engenheiros auxiliares, ou técnico, para mim ele era o braço direito. Isso é um fato. Então tá. Eu reconheço, eu tive assim uma dificuldade muito grande de entender o que você colocou aí, tá? Eu tive dificuldade porque eu não tenho essa formação de especialidade em estrutura de túnel, né? Eu acho que na disciplina de estrutura da engenharia civil, a obra de túneis assim, é sensacional, como é uma obra de uma eclusa, como é uma obra de barragem. São obras espetaculares. Aí você fazer um túnel no nível do mar ou acima do nível do mar é complicado. Aí eu vi um documentário no YouTube,
também, da construção do túnel Seikan, no Japão. É um túnel submarino, onde o trem-bala cruza o oceano, com 53 quilômetros de extensão, sendo 24 quilômetros submerso a 240 metros de profundidade. Eu falei, cara, eu não acredito nisso daí. Uma coisa espetacular, sem falar do túnel do Canal da Mancha, o Eurotúnel. Então são obras sensacionais. Você sabia que você fazer uma obra de túnel submerso é muito mais complicado, né? Então, uma coisa espetacular, né? A pressão da água. São obras espetaculares, né? Então, eu queria deixar isso registrado. Com certeza. Eu digo assim, o túnel, é o que eu falei, pode ser mais caro, mas depois que ele ficar pronto, o nível de manutenção que é exigido é muito menor do que a drenagem de uma obra de superfície. Então, naqueles 3 meses lá, eu me apaixonei, fiquei apaixonado. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei para a sede, me colocaram, não sei porquê, no departamento de projeto de infraestrutura. Eu não fui para o departamento de energia. Não foi? Não fui que nisso. Por quê, cara? Coisas lá do coronel. É mesmo? E aí, mas eu fiquei 1 ano lá, mas eu falei, depois de 1 ano eu cheguei lá para o Alon Davidovich, que era o chefe do time, ele falou, olha só, me traz para cá, porque se eu não vier para cá, eu vou sair da refém. Eu falei para ele, se não vier para cá, eu vou sair. Eu fiquei preparado até acabar a final. Eu só queria deixar isso registrado. São obras na disciplina da engenharia civil muito complexa, né? Você não vê, é difícil. Eu nem tocava nesse assunto. Então, a nível técnico, eu não me atrevo a discutir alguma coisa que você apresentou pela minha restrição de conhecimento que está aí no assunto. Vocês têm alguma coisa a colocar? Alexandre? Selma, meus parabéns pela palestra, aprendi muito. Aprendeu mesmo? Aprendi, apesar de 73 anos. Mas é o seguinte, a minha pergunta é curiosidade pura. Você, quando apresentou essas curvas todas, exatamente naquele ponto, é uma obra de risco. Então, ao longo da perfuração, vocês tiveram muitas problemas de desabamento, o risco realmente... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aquilo ali é teórico, né? Mas, como eu falei, assim, Você está trabalhando... Solo é solo. Solo é material, não é homogêneo, não é isotrópico. Você faz uma sondagem de um ponto, faz 5 metros do lado, dá diferente. Então, o comportamento do maciço não é uniforme. Então, você está escavando, de repente, acontece de capela. Capela é um desmoronamento parcial de uma volta, normalmente na volta. De um lado, do outro, às vezes no meio. Aconteceu algumas vezes. Não era questão, mas acontecia algumas vezes. Tinha que tratar. A última capela dessa, você fazia uma proteção, encher de concreto projetado de cimento ali, naquele buraco, você tinha que encher tudo. Não com madeira, né? Não com madeira. Encher com só o cimento ou concreto projetado para depois você passar e continuar. Mas aquilo ali dava uma interrompida na pré-instalação, mas você não tinha como prever. Era tudo, é só. Essa obra que vamos fazer agora em São Paulo, ele submerso de Santos a Guarujá, né? Essa é a principal obra, né? Fazer, Ali não dá para ser com tatuzão, não. Eu acho que o tatuzão ele é aplicável quando você tem baixa cobertura. Cobertura próxima de superfície, que aí você, com essa escavação, você está escavando e o revestimento vem logo atrás. Mas precisa ser um maciço mais ou menos homogêneo, porque dependendo da... Se você tem aquelas divide de
rotação, tem que ter uma resistência, tem que ter um processo de instalação diferente. Então, na ferrovia do aço, como você tinha muita variação de maciço dentro, não tinha como fazer. Nem existia na época da vida. Não tinha como fazer, não existia no Brasil, não tinha como fazer de outra forma, porque você tem uma variação muito grande de solo. Provavelmente, eu não conheço o projeto lá, mas provavelmente lá o melhor vai ser dessa forma. Ok. Mas, Kátia, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse microfone aqui, você desce. É melhor trocar. Serra, parabéns, você foi excelente, abrilhantou aqui com a sua palestra. Eu estou com o Hélio também, não vou discutir tecnicamente, é só uma curiosidade. Considerando a experiência adquirida nos projetos, nos túneis da Ferrovia de Aço, quais as principais lições técnicas que você acredita que ainda poderiam ser aplicadas em projetos grandes, em túneis novos hoje em dia? Como eu falei, a Ferrovia do Aço, pela quantidade de obras, você se defrontou com todos os tipos possíveis de maciço. Então, todo mundo que estava envolvido nisso, e não só que estava lá, mas a IGFM patrocinou simpósios de instalação subterrânea para divulgar a experiência da Ferrovia do Aço, teve 2 simpósios climáticos. E isso aí, esse conhecimento é difundido e hoje em dia tem muita gente tocando túnel. A maioria hoje está em São Paulo tocando no metrô, que aí é o que eu falei, a Tatuzão é um esquema diferente, não é o Não é algo explosivo, né? Não, aí é com aquela frente com os bits que vão cortando o maciço. Se bem que o complemento da garra agora está sendo feito por explosivo. Quando eu estou em rocha, é o NATM, o pessoal fala método mineiro. O NATM, você vai colocar contato também. Eu estou chamando de método mineiro porque é só rocha. Certo, Carlos? Gustavo? De uma certa maneira, corroborando o que você falou, existe um trecho da Marsul em que, por medo ou por precaução, eles evitaram fazer túnel e tem problema até hoje de desmoronamento. A Serra do Cravim é um absurdo ter banqueta, 10 banquetas. Cada banqueta a 4 metros, são corte de 40 metros. Manutenção a vida inteira e sem conseguir consertar. Nós temos um estreito, um corte que deu problema a vida inteira, está lá desmoronando, precisa fazer um túnel, deu e não fez. Então havia um medo muito grande, talvez por custo. E nós fizemos um estudo que não era tão mais caro. Na época, nós fizemos um túnel em Caetité, que precisava, não fazendo o túnel, você desapropriava 60 mil carros. As 60 mil carros e mais a extensão que aumentava de linha, saía mais caro do que o quilômetro de túnel. No final foi feito o quilômetro de túnel. Então, é mais ou menos corroborando o que você disse, é um absurdo você fazer um corte de 50 metros em detrimento de fazer o túnel, porque quando for via manutenção vai ter o resto da vida. E nem às vezes, e muitas vezes, com interrupção de tráfego, dando prejuízo operacional imenso. Não mais, né, não tenho conhecimento também tão grande para discutir o assunto. Não, mas na Ingefé, quando tinha esses cortes com alturas grandes, existia um estudo para um critério corte túnel. Assim como tinha para aterro viaduto, aterro ponte, aterro viaduto, você tinha também um estudo de corte túnel. Então você analisava o que era mais viável, quando a altura do corte ia ser alta. A maioria das vezes você caía para túnel. A maioria das vezes E aí é o que eu falo, na ferrovia, na linha do centro, tinha um túnel lá que teve uma época que eu estava na rede ferroviária já, ele começou a fechar. Os vagões
O trem já estava esbarrando nas paredes. E aquilo ali era uma cela. E cela, a topografia em cima, fazia isso assim. O túnel estava bem aqui. Escolhi o túnel nessa posição, porque provavelmente ia dar menos comprimento. Só que a cela é um lugar onde convergem todas as águas, né, do lençol freático. Você fazia um furo na parede do túnel, jorrava a água. Então a pressão de água estava tanta que estava empurrando as paredes para fechar. E aí, na época, nós sugerimos fazer umas injeções com CCP, que na época estava aparecendo volume de solo cimento, ao longo do túnel para estabilizar. Mas na época o pessoal da SR3 achou que estava demorando muito, contrataram um consultor e o cara fez um projeto de corte do lado do túnel. Quando ele mostrou para a gente, eu falei, na hora que você escavar aqui, vai derrubar o túnel. Você está mexendo no maciço que já está estabilizado. Vai derrubar o túnel. Tem que chegar uns 40 metros do lado. Aí o cara fez um novo projeto só na geometria, 40 metros do lado. Eu falei, tá. Aí a gente perguntou para ele, cadê a comprovação de que isso aí está estável? O estudo de estabilidade desse valor. O cara falou assim, não, pela minha experiência isso é estável. A gente achou um absurdo, mas o pessoal da SR3 engoliu. E aí, afastaram a gente da história. Meses depois, me liga um cara lá da SR3 desesperado, procurando pelo professor Raimundo, que era o nosso consultor da parte de solo, porque o corte caiu. O corte caiu ao longo de 600 metros. Eu falei, cadê o consultor? Sumiu. Então, é que eu falo assim, túnel pode dar problema, você tem que contratar. Pode ser que melhor era ter feito o túnel fora da cela. Já que ia fazer tudo, faz fora da cela. Então, você lança o projeto do túnel, você tem que olhar a topografia e ver onde é que é melhor passar com o túnel. Porque se ficar botando muito em região que vai virar água, pode ter problema, vai dificultar a construção. Joga para o lado. É isso. O Luiz Carlos fez a pergunta a você, um engenheiro amigo nosso, o diretor da MetaKS Rio, ele foi diretor de engenharia da Valec, por isso que ele fez a colocação referente à Ferrovia Norte-Sul. Eu conheço foi por isso. Desde que eu fui para a Rede Rio Gás, foi a primeira viagem que eu fiz pela Rede, foi para a Bahia, para ver uma obra de cortina tirantada lá, que era que eu fazia. Ele estava lá, a gente acabou indo junto para Aracaju, ver uma outra coisa. O pessoal que não sabia dos Foi em 85 da Valec. Foi em 85 da Ferrovia Norte-Sul. Na Valec mais ou menos, né? Na realidade eu estava na inventariança da rede. Na Valec, mas era inventariança. Então você foi apresentado ao São Eu já apresentei, porque eu acho que já sou. Vai lá na frente. Vai lá na frente. Eu vou falar em um assunto que no final das contas tem tudo a ver com o túnel. O ponto crítico eu sou viciado, então uma verdadeira paixão pelo transporte moderno em double stacks. Já está operando agora na Malha Paulista e seguindo pela Norte e Sul. E só que o double stack exige um gabarito alto. Então, nós tivemos ao longo da história, justamente pelo nosso patrono, o Paulo de Frontin, o alargamento e ampliação dos túneis na Serra do Mar, na Central. E ele conseguiu fazer isso sem interrupção do tráfego, exceto por 2 ou 3 acidentes e também interrupções programadas. Então, eu vi há pouco tempo, num livro do Eduardo Gonçalves Davi, sobre uma revisão dos livros sobre a Central,
uma ideia de uma empresa que tem na Alemanha, eu estou até para entrar em contato com eles pela internet, em que eles têm um processo para aumentar o túnel com o tráfego, circulando o tráfego. E que no caso da linha do centro, estou imaginando uma situação no futuro, não estou entrando aqui na questão econômica, teria que ser avaliada, obviamente. Mas a maioria dos túneis, com exceção de 2, o 11 e o 12, são de linha dupla. Então, permitiriam a utilização desse equipamento, que consiste numa espécie de um túnel falso, que entra por dentro do túnel atual, e então ele serve de galeria para a passagem dos trens, enquanto está sendo escavado para aumentar a seção do túnel. Então, eu vou fazer um contato com essa empresa para ver as informações, né? E posso depois te passar também, depois você deixa o contato, né? Que é um detalhe curioso, que eu acho o seguinte: se nós imaginarmos as próximas décadas, a gente tem que pensar no futuro também. Eu acho que é parte da nossa condição de engenheiros. Vai chegar uma hora que várias linhas no Brasil poderão tender para essa necessidade de ampliação da capacidade. Tanto é que está sendo usado na Malha Paulista pela Brado, justamente por aumentar a capacidade para a carga geral, que é um dos gargalos nossos ferroviários. Então, eu imagino no futuro a linha do centro entre Japeri e Barra do Piraí, essa ampliação dos túneis, pode ser que alguns pequenos até sejam transformados em porte, se a mecânica dos solos assim o permitir, obviamente. Lembrando que você acabou A engenharia faz qualquer coisa, depende de quem vai pagar. Sim, exatamente. Porque o Rio de Janeiro vai acabar no futuro ficando num gargalo. Porque eu já vi na bibliografia alguns casos americanos, justamente dessa ampliação de gabarito, por causa da concorrência entre portos. Teve até um caso entre Virgínia Ocidental e um terceiro estado, em que houve junção da ferrovia privada e dos governos dos estados para aumentar o gabarito para permitir o double stack, porque, se não me engano, era o porto de Norfolk, que estava perdendo concorrência para os outros portos americanos, porque o double stack não conseguia chegar lá. Então, aquele transporte mais econômico fluía para os outros, e eles estavam perdendo o mercado. Então, eu imagino coisa parecida num futuro distante aí no Brasil. Você, agora fala pra gente que transporte de carga é esse double stack. São contêineres superpostos, que né? exigem 6,5 metros de gabarito para ter uma folgazinha mínima. No caso, os túneis na Serra do Mar, nossa aqui, a altura máxima está em torno de 5,5 metros, porque na época tinha eletrificação. Eu entendo que Ferrovia do Aço dá esse gabarito por não ter sido eletrificada. Ela não foi eletrificada, mas o gabarito dos túneis previa a eletrificação. Então, Sim. eles são maiores do que normal, né? Agora, eu acho, tem que ver também onde vai, qual é a origem e destino dessa carga. Porque Ferrovia do Aço é transporte de minério, direto, é a MBR lá, a mineradora que manda. Onde dá carga geral, tem que ver, porque os traçados nossos são muito ruins também. De repente... A MRS está aumentando muito a quantidade de contêiner. É a ferrovia que mais transporta de contêiner hoje. Sim, mas dobrando, aí tem que ver. Aí entra a análise de custo, né? Quanto é que vai custar? Porque a ferrovia são, como eu falei, na verdade, depois que fez lá até Nova Lima, viraram 81 filmes. É muita coisa, né? Para o cara fazer um investimento desse para passar. Aí tem que, de repente, ter outras ferrovias para em Minas, cara. Em Minas, os traçados são muito ruins. É rádio curva pequena, é rampa forte. Então, você teria que, de repente, pensar em melhorar primeiro a geometria. Mas primeiro a MRS tem que botar carga no ramal de São Paulo. São Paulo é um que de repente poderia fazer. O ramal de São Paulo não tem carga, cara, geral. Sim, o ramal de São Paulo, como ele foi todo
retificado a partir mais ou menos da década de 1940, já foi com aquelas normas modernas, a AREMA, área na época, né? Em que, permitindo a eletrificação, são túneis que visualmente aparentam ter esse gabarito. E realmente está aumentando a carga geral na MRS, principalmente no ramal São Paulo. Mas na linha do centro também está aumentando, no carrossel. Isso tem acontecido. Aquele o cara só vai investir onde tiver Carga, demanda. Se ele não vai criar carga, ele não vai. Tem que ter alguém querendo transportar e chegar para ele e apresentar um projeto. Tem que melhorar aqui porque eu quero fazer o transporte. Esse era um problema que a rede tinha. E o cara vinha, eu quero fazer transporte. Não tinha vagão, não tinha nada. Teve alguns que compraram até vagão para poder ser usado pela rede. Você vê, uma vez quiseram fazer um ramal em Anápolis lá, e queria que a rede fizesse a obra. A rede não ia ganhar um tostão se fizesse um ramal de Anápolis, que simplesmente ia mudar a origem da carga ali na Goiás. E a rede foi obrigada a fazer politicamente. Hoje em dia não tem mais essa gestão. Hoje em dia vale o que a concessionária quiser. Se for viável, ela vai fazer. Se não for viável, não tem. Obrigado. Mais alguém quer colocar? Marcelo, quer colocar alguma coisa? Não? Mais algum colega quer colocar? Caiado? Vou fazer uma pergunta. Eu nem nasci nessa época. É eu, né? Eu nem nasci nessa época, eu veio o Eduardo. Tá doido? Aquele ali falou assim, no túnel 4, 15, aí apontou pra mim, eu falei, meu pai, agora que ele explicou. Tá. Na escola do metrô, aquele cara que sai de Arco-Verde para Botafogo, Arco-Verde, aí começou a ter infiltração, ele estava filmando, era permanente, nada de tudo. Aí começou a entrar água. Aí veio a empresa fazer isso que você falou, fazer injeção, estava fechado. Aí aconteceu que você fechava de um lado e abria do outro. Isso foi real, eu participei olhando só. Aí, correndo o tempo, foi tomada a decisão, quem era de medo, deve ver isso. Aquelas telhas. Botar telha. Tirar a água. A decisão final foi o seguinte: joga a drenagem e tira a água. E não fizeram até hoje. Isso chega a ter no reembolso, se não me engano, teve uma época que dá no reembolso disso. E tudo rodoviário também. No reembolso aqui, botaram aquelas calhas Eternite para jogar para o lado, mas depois fizeram uma obra lá e não está mais ligando. O metrô ficou vários anos pela aposentadoria. Mas assim mesmo, ficou a telha lá e a pessoa fica feio demais, não tinha jeito. Provisoriamente. Mas metrô ninguém vai ver. No reembolso o pessoal via. O pessoal só vê quando para no meio da linha. Mas continua até hoje? Até pelo menos que eu saí de lá em 2016 continuava. Mas o curioso é esse tipo de coisa, que você injetava, fechava, aí abria do lado. Aí injetava, fechava, abria do lado. Esse processo de tentativa e erro você tem que pensar antes de fazer, porque você vai gastando dinheiro, quem está pagando, o cara fala, vamos fazer aqui, aí não deu, faz ali. É que você não consultou de olha, jeito que vai parar. Tem que fazer um estudinho. Você parou, para abrir do lado. Ok. Mais alguém colocar? Então, Marcelo, quer fazer o encerramento? Desculpa, por favor. Qual é o seu nome, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex Coelho. Eu fui aluno do CERN aí entre o período de 90 e 94 do Cefet, técnico em estradas. De lá para cá trabalhei na Supervia, MRS, na RUM. Então conheço esse ramalzinho que o Sérgio falou lá, que chega no Porto Seco, em Anápolis, né? Hoje está sendo muito pouco usado ainda. Mas assim, Sérgio, sobre drenagem, né? Vamos falar de drenagem nos túneis, né? A maioria dos túneis provavelmente foram construídas drenagens, né? Para você encaminhar a água ou rebaixar o lençol. Né? Não. Diria que é o seguinte: rebaixamento de lençol só para você executar. Depois você desliga o rebaixamento, senão você vai ficar bombeando aquele negócio a vida toda. Mas o que se faz é verificar os pontos de infiltração, coleta a água ali, e tudo, não com
joga para o lado para cá. Porque o que eu vejo, aí falando das telhas, né, da MRS, existe um plano de manutenção corrente só para a instalação de telhas. Exatamente. Então, esse é o ponto que eu queria entender, se era mais fácil não, né? Com certeza foi questão de grana, né? Que vale mais a pena para a empresa continuar. É uma solução. É uma solução. Mas ninguém quer saber. Como eu passo o trem, aí aquilo ali, a fuligem já vai cobrir aquilo tudo, eu nem sabia que tem filho. Mas é isso. Como é que se fazia em Ribeiro? O Alex foi um que levou técnicos lá do Cefet para trabalhar com ele. A MRS está lá. A MRS estão lá até hoje. Quem entra não sai mais. É isso. A gente conseguiu levar, quem entra não sai mais. Mas obrigado aí e parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Marcelo, vamos fazer um encerramento então. Você falou, passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu trabalhei na parte de verificação, né? Infelizmente, não só do papel. O Brasil é um país muito rico, porque você comprou um projeto de verificação completo, transferência de tecnologia, você formou gente, e isso é muito perdido. E tem 5 locomotivas, 3,5 megawatts na área da roda, 25 kV fase terra, 44 kV fase, 11 subestações, 10 kV de seccionamento paralelo, tudo jogado fora. Onde é que está isso? Nem sei onde é que está isso. Não, o Cruzeiro virou mercado. Mas passou um pouco na minha cabeça, né? Você tem que correr, ela queria pegar o final da palestra. Tinha potência na região sul do estado do Rio. Foi feito um estudo da Light, trazendo a área de concessão da CEMIG, para atender a corredor do Aço até Bom Jardim, né? Que era a entrada do Tuvelão, era a rampa do centro, era um trecho mais complicado. Mas passou um filminho na minha cabeça aí. O Brasil é muito rico, né? Se dá o luxo de jogar a tecnologia fora, a ciência. De qualquer maneira, eu quero te agradecer. Você abrilhantar, você iniciar esse nosso recomeço. Convido sempre que você puder abrilhantar, né? É importante a pessoa do seu gabarito, tem outras pessoas do seu gabarito na Engefé, na Rede Orgânica Federal, que eu conheci, tive o prazer de trabalhar, na Cia Vieira, né? O doutor Aron com seu violão, né? Aron com seu violão. Então, é um privilégio ter você. Eu gostaria de passar às suas mãos um certificado de participação, né? Da oferta, você colocar na sua galeria mais uma certificação. E convidar para você ir lá para o nosso estado, WhatsApp áudio. Quero agradecer, agradecer o convite e falar, reforçar o meu convite para vocês fazerem uma apresentação na nossa Cefet. Pode preparar e dizer, ó, está pronto o marco. Normalmente as aulas são às terças-feiras, às 7 horas da manhã. Você vai para lá. Aron também foi ponto mundial do negócio, não foi? O Aron foi ponto mundial, eu fiquei na casa. Ele sempre me fiscalizando lá na Minas. Ele já tocando violão de noite. E quando ele foi para a superintendência do Banco Mundial, eu fiquei. Tá bom, Correu novo.